Bassani, eu queria o comentário do comandante Robson Farinazzi, o seu comentário. Tem um blog aqui que o comandante me passou, The Atlantic, dizendo o seguinte: a fantasia do assassinato de Trump tem um propósito oculto. Olha só, os stories do ex-presidente e a sua própria vitimização fazem a violência contra ele se tornar mais provável. Eu não entendi bem o que isso foi 2 meses antes desse atentado. Nós estamos falando justamente de publicações que minimizam a proteção de certas pessoas, que tratam, carimbam pessoas como nazistas, genocidas, fascistas, estimulando a fantasia daqueles que muitas vezes querem praticar atos de violência. E aí é uma irresponsabilidade muito grande. Será que isso não é a verdadeira fake news? Mas eu queria ouvir primeiro o comandante Farinazzi, que me passou o blog, e em cima do comentário dele eu quero você, e na sequência, Laércio, Davi e Guilherme. Olha, Capês, eu penso assim, que todo mundo, né, todas as opiniões que foram colocadas aqui nessa mesa hoje, essa mesa excelente que é passagem, elas têm a sua razão. Acho que essa coisa toda não surgiu de ontem. Só que nós temos que lembrar o seguinte: nem Joe Biden, que é congressista há 50 anos, e nem Donald Trump são homens do povo. Essa gente não pega ônibus, essa gente não compra leite no supermercado. Esse pessoal é da elite americana, é do patriciado americano. O que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente precisa olhar e a gente tem que separar o problema de lá do problema daqui. São problemas diferentes, são questões, são muito parecidas, eu não tenho dúvida disso, e tem gente que quer importar. Eu acho engraçado o seguinte: tem gente que quer importar soluções e os problemas dos Estados Unidos. A lida brasileira é completamente diferente, a nossa natureza é completamente diferente da natureza do povo americano, nós somos um outro país. Agora, eu penso que o que acontece nos Estados Unidos é uma briga interna do patriciado americano. Se não fosse isso, não haveria tanta diferença na hora, tá, de apoiar as campanhas. Vocês veem que o apoio, o volume financeiro de apoio de ambas as campanhas é bastante semelhante. Ou seja, parte da elite americana está com Trump, parte da elite americana está com Joe Biden. Agora, tem uma coisa que você colocou que eu acho importantíssima, pouca gente prestou atenção. Os Estados Unidos gastam mais de $1 trilhão por ano, não estão conseguindo reverter os resultados da guerra na Ucrânia nem da guerra do Oriente Médio. Vocês podem ter certeza de uma única coisa: boa parte desse dinheiro que é gasto com guerra, vocês estão vendo ele na televisão agora. Esse dinheiro é usado para campanhas políticas, ninguém tem dúvidas a respeito disso. Então, eu acho que o problema americano é um problema... Corrupção no Pentágono, não sem tem controle, corrupção sem controle. 6 mil lobistas de Washington, metade disso uma maior parte desse volume aí é gente que trabalha ou para o setor agrícola americano ou para o setor de defesa. Sim. Então, é uma elite extremamente corrupta. Eu acho que nós estamos vendo o resultado disso e o eleitor vai acabar pagando caro. Agora, eu penso assim: a única maneira, talvez, que se tenha de resolver todo esse problema no momento seria uma pacificação, mas eu não vejo Joe Biden em condições de pacificar o país pelos problemas de saúde que nós sabemos que ele tem, e nem Donald Trump em virtude da própria conjuntura atual. É um gesto de magnanimidade que Joe Trump não tem e Biden é incapaz. Mas eu queria que você comentasse esse blog. O que é isso? Que comentário esquisito é esse? 2 meses antes, dizendo que ele está provocando o próprio atentado contra ele? Olha, muito esquisito isso. Outra coisa que eu preciso, você colocou bem, é outra coisa que eu preciso esclarecer a audiência aqui da PAN. A quantidade de blogs, canais de YouTube, sites, etc., que são financiados por essa elite é enorme. E esses blogs, eles explicitam mais ou menos, né, o pensamento desse pessoal e eles tentam influenciar o maior número possível de pessoas. Eu só vou dar um exemplo. O Instituto para Estudos da Guerra nos Estados Unidos. A dona do instituto é cunhada de Victoria Nuland, que saiu do governo Biden recentemente. Opa, tem uns 3 senhora meses. Da guerra. Então, essa coisa é muito entrelaçada. Quem acha
Quem acha que imprensa não é arma de guerra, gente, pelo amor de Deus. Eu acho a imprensa uma arma de guerra muito mais poderosa do que qualquer avião de combate que eu vi na minha... As narrativas, narrativas colam, né? Eles querem colocar fogo. Então eu quero fazer uma pergunta, começando pelo Luca, depois o Laércio, Davi e Guilherme. Começando com você, Luca. Está acabando o jornalismo? Agora, quer dizer, são só tendências, suposições, ilações? Onde está a análise objetiva do fato? Cada um tem direito à sua opinião, mas o fato tem que ser o mesmo. O fato não muda. Nessa mesa aqui, há diferentes visões, mas sobre o mesmo fato. Dizer que o atentado é um suposto atentado, o que está acontecendo com a abordagem no mundo inteiro, meu querido Luca Bassani. Pois é, Capês, eu acho que a objetividade tem sumido. A gente vê que muitas vezes você simplesmente passar o factual já não é o suficiente para a audiência que quer que você muitas vezes repita a narrativa ou a ideologia que essa pessoa mesmo acredita. Pegando um exemplo muito breve da minha história aqui na casa, quando aconteceu a eleição no Brasil em 2022, eu apenas lia os boletins de urna aqui dos países europeus e por passar o resultado que era às vezes favorável ao presidente Lula ou favorável ao ex-presidente Bolsonaro, a audiência já vinha me xingar porque eu estava sendo tendencioso a um ou a outro, simplesmente lendo quantos votos foi em Munique, quantos votos em Paris, quantos votos em Londres. E a mesma coisa acontece hoje na cobertura política de casos como esse. O jornalismo tradicional, ele ainda está passando por um momento de descredibilização, se assim podemos dizer, que não tem a credibilidade necessária ou que tinha no passado perante a audiência que o acompanhava e prefere utilizar de outros blogs para se informar. Muitos desses blogs que não têm correspondentes no local, não têm informações verificadas e muitas vezes acabam corroborando teorias da conspiração, seja de um lado ou de outro. No próprio atentado agora contra Donald Trump, nós vemos algumas pessoas acreditando que é mentira e falando que como ele era registrado como um votante republicano, o atirador, o assassino, ele teria sido contratado para esse trabalho. Tantos outros falando que foi o Partido Democrata que pagou para que isso acontecesse, para eliminar Donald Trump. Ambas as teorias são conspiratórias e não há, até o presente momento, nenhuma evidência que prove uma ou a outra. É importante a gente trabalhar com os fatos. Pode parecer para algumas pessoas um pouco mais apaixonadas por algum dos lados que a gente está enrolando a audiência. Não é nada disso. É que a gente tem responsabilidade com aquilo que passamos adiante. Não podemos afirmar categoricamente que foi isso ou foi aquilo, porque não cabe a nós passar informações falsas, caluniosas adiante, e o nosso objetivo é sempre informar. Isso faz parte da boa imprensa, que é tão importante em uma república, o quarto poder assim chamado. Então é preciso sim rever o trabalho da imprensa e muitas vezes deixar a ideologia de lado. Todos nós temos direitos a votar, temos direitos ao nosso próprio pensamento, nossa própria ideologia, seja de esquerda, de direita, de centro, liberal, conservador, isso pouco importa. Estando no espectro democrático, todos têm o legítimo direito à cidadania de exercer a política. Mas aqui, quando trazemos o factual, por mais que ele desagrade algumas pessoas, não podemos fazer nada, temos que passar adiante, porque essa é a nossa função como jornalista. Meu amigo, fato é fato. A seleção brasileira foi derrotada nos pênaltis pela seleção uruguaia. É um fato. Não tem como gostar ou não gostar. Agora, meu querido Laércio Juliana, eu vi de um comentarista que até eu tenho respeito por ele. É mais novo que eu, diz que me assistia na televisão, quando era promotor, ele novo, pessoa que eu gosto. Dizendo o seguinte, ele estranhou que a plateia, a audiência, logo após o tiro dado pelo Donald Trump, que alguns não se abaixaram, que estavam meio assim, porque as pessoas demoraram para entender, querendo sugerir com isso que tinha sido uma farsa. Mas onde está o compromisso com a informação correta para o consumidor do produto informação? Ele é consumidor de um produto. Você pode dar a opinião que você quiser, o Guilherme pode dar a que ele quiser, a gente só não pode mudar o fato, Laércio. Não, isso é totalmente desproporcional, né? Justamente porque você vê numa fala dessa uma tendência buscando distorcer o fato que aconteceu, porque qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que tem um tiro, alguns ficam em estado de choque, outros não sabem o que reagir, não sabem o que está acontecendo, é o mínimo. Sim. Mas então, a imprensa, uma parte dela, está assim, indo para o lado ideológico, esquecendo da questão factual. Igual o Lucas falou,
pegou, relatou lá quanto que deu a eleição lá em Portugal, quanto foi favorável ao Bolsonaro. É fato. Fato, não é opinião dele. Sim. Agora, quando a mídia começa nesse aspecto, e concordo, como foi dito aqui à mesa, que muitos apoiadores pagam para distorcer, para implementar essas ideias, que daí nós voltamos ao assunto anterior, que muitas vezes pode levar ali para o assassinato, tentativa, a armar o pessoal para fazer alguma coisa, mas é justamente o quê? Uma parte dessa mídia ou desses apoiadores que vão incentivando em relação a isso. E nós precisamos voltar à questão do factual. Mas aí cabe uma ponderação. Capês, quem foi o mentor de todo esse modelo? Steve Bannon. Quem é Steve Bannon? O homem responsável pela comunicação de Donald Trump. Agora, querer ou acusar o antídoto contra o veneno não faz o menor sentido. Quem criou esse modelo de dicotomia de uso de redes sociais, de criação de narrativas, inclusive sendo ele o responsável por muitos dos analistas políticos americanos pela ascensão de Donald Trump, que até então era um bilionário, apresentador de TV, mas que não era uma figura política relevante a ponto de hoje ser maior que um partido político. Ou seja, Steve Bannon, que é o homem que criou todo esse modelo, é aquele que colocou Trump nesse estágio em que ele se encontra. Agora, achar que quem cria, na ideia de vocês, narrativas contra uma outra grande narrativa é o responsável, exemplo, por um atentado, para mim é uma coisa totalmente descolada da realidade. No momento em que acompanhamos as imagens na tela dividida, à esquerda da tela, as imagens recuperadas do atentado terrorista que tentou assassinar Donald Trump. O terrorista acabou neutralizado pelo serviço secreto, serviço de segurança norte-americano. Aí a imagem acabando com um evento democrático em que Trump expunha sua plataforma. Todos saíram assustados. O terrorista, felizmente, acabou neutralizado. Ao lado direito está em andamento a convenção em Milwaukee, no Wisconsin, estado que é decisivo para o pleito eleitoral. Estão aí nos preparativos, a qualquer momento Donald Trump vai assumir a palavra. Momento em que, no momento em que, Luca Bassani, nós estamos aí com esse comentário a qualquer momento, no momento em que, claro, Guilherme Mendes coloca que a responsabilidade de toda a grande mídia, as maiores corporações de comunicação do mundo, falseando a verdade, e a culpa é do Steve Bannon. É isso que eu entendi. Sobrou para o Steve Bannon. Sobrou não. As maiores corporações interessadas, interesses bilionários, trilionários em manter Joe Biden na presidência. Um atentado terrorista contra Donald Trump, com falhas comprometedoras e suspeitas da segurança. E a culpa é do Steve Bannon. O Steve Bannon falou que até da prisão vai ajudar novamente na campanha do Trump. E eu acho engraçado que vocês colocam o Trump como uma vítima, mas veja, ele é... Atenção, nesse momento... Nesse episódio, ele é uma vítima. Agora, se tem alguém que tinha acesso à mídia e participação na mídia, historicamente, como presidente americano, nem mesmo o Reagan teve. Era o Donald Trump. Se tem alguém que tem poder econômico, um dos maiores bilionários do país, era o Donald Trump. Então, vocês estão o colocando dentro de um cenário político como se ele fosse um coitado, como se ele fosse alguém que não tem influência alguma, como se fosse alguém que não tem participação na mídia e presença na mídia. Ele só não tinha como patrocinador, financiador, apresentador, era uma figura nacionalmente conhecida. Agora, se colocar que todo o sistema de mídia americano estava em conluio contra esse homem, porque ele, afinal, ele é um coitado, ele é um perseguido, ele é alguém que o sistema de justiça persegue, ele é alguém que a mídia persegue, ele é alguém que agora é vítima de um atentado porque a Secretaria de Segurança e todo o aparato policial americano dolosamente deixou que isso acontecesse.
Isso sim, para mim, é uma grande fantasia. Nós estamos falando de um homem bilionário, um homem inteligentíssimo, bem-sucedido nas suas empresas, com penetração e participação em vários setores econômicos. Achar que uma pessoa dessa é imatura, é ingênua ao ponto, primeiro, de permitir se colocar numa linha de tiro, porque ele tinha a sua segurança privada. E segundo, não contrapor e não tentar participar desse jogo da mídia, se é que a mídia de fato tinha algum interesse em manipulação, achar que ele ia assistir a tudo isso de forma passiva, sem reação. Ele fundou uma rede social própria. Uma rede social própria. E hoje tem o apoio da principal rede de comunicação, que é o X, ao seu lado. Então, quer dizer, quem que aqui é o perseguido?